Bem, nós recebemos com muita alegria hoje aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Poder Legislativo de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho. Nós vamos conversar vários assuntos com o deputado Eduardo Botelho, porque a solução da política passa lá na Assembleia Legislativa. E, deputado, primeiro bom dia, é uma honra tê-lo conosco. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta com relação ao ajuste do teto de gastos do governo do Estado. O governo já chegou a um consenso, já conversou com a bancada, já mandou o projeto para a Assembleia. Quando que isso vai acontecer? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes aqui. Olha, Antero, nós também estamos aguardando esse projeto desde dezembro. Nós estamos esperando isso. Nós trabalhamos em janeiro para receber essa lei e foi para fevereiro e passou março, está passando abril e realmente eu não sei, mas o governo não conversou com a bancada ainda não reuniu a bancada, não apresentou nenhum projeto. O único projeto que ele já está conversando, sim, é uma PEC dos poderes. Isso sim já está em andamento. O que é a PEC dos poderes, deputado? Desculpa. É uma PEC para... Reduzir o duodécimo? Não reduzir, mas para haver um controle de gastos dos poderes. E essa PEC controlar. Já não existe esse controle de gastos, deputado? Não, mas a gestão do Maluf para cá do ano passado. Não, mas não é a PEC, é dos poderes. De ela todos os poderes. Todos os poderes. Mas no caso da Assembleia já havia uma gestão. Ela é uma PEC que ela estabelece um controle de gasto, dos gastos primários, que envolve salário, despesas, manutenção. E esse gasto, a ideia do governo é congelar isso por um determinado tempo. Mas a ideia do governo é congelar os salários dos funcionários de todos os poderes. É fazer uma PEC que não é congele, mas que limite esses gastos, né? Você não pode estar todo dia criando gasto, Então, assim, é uma PEC que dá, mas está iniciando essas discussões, já está em conversação com os poderes, o governo já conversou conosco. E estamos discutindo isso. O que o senhor acha disso? Qual que é a opinião do legislativo? Eu acho que é o momento em que todos têm que participar do arrocho que vai ser feito. Então não é justo ficar só em cima de funcionários públicos, só dos funcionários do executivo. Mas que haja sim uma limitação. Não do inicial que o governo estava propondo, mas uma proposta em que seja para que nós estejamos na dificuldade, também sacrificando um pouco os poderes, mas também a hora que melhorar o horizonte, que melhorar a economia, todos possam também melhorar junto. Essa é a nossa. Mas eu quero mas deixa, antes de saber os termos, assim, porque o presidente tem conversado, o senhor tem ouvido isso do Poder Executivo. Sim, do Poder Executivo. Mas o senhor, como líder de um poder, porque Executivo, Legislativo e Judiciário, o senhor tem ouvido também o Judiciário? E o Ministério Público não é poder, mas é uma instituição que deve ser consultada sobre isso. E as regras de repasse de duodécimo são as mesmas, para o Judiciário, Tribunal de Contas? Não, Antero, eu comecei uma conversação paralela com os poderes. Reuni todos os poderes, reuni o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para nós conversarmos. E começamos essa conversa, porque o governo manda o projeto. Ele mandou o projeto, uma vez ele mandou para lá a PEC, ele não tem mais controle nenhum, a PEC é da Assembleia, ele não pode vetar a PEC. Então, por isso, nós estamos construindo, antes dele mandar, nós já estamos construindo uma solução. Então, eu chamei os poderes, já fizemos várias reuniões. Ontem eu tive uma reunião novamente com eles todos, e nós estamos construindo isso para levar, porque o momento, realmente, nós não podemos simplesmente dizer, não, nós não vamos discutir. O momento é de crise, o momento tem sim que todos participarem, e todos os poderes, conversei com o Rui Ramos, com o Mauro Curvo, com o Antônio Joaquim, todos estão dispostos a colaborar. Mas ao mesmo tempo, deputado, a autorização, por exemplo, do Ministério Público, do Judiciário de concessão do RGA para esses poderes, a Assembleia agora mesmo está discutindo uma VI para funcionários, enfim, há uma acomodação no sentido de se estabelecer novos gastos, em paralelo, não fica meio contraditório? Eu gostaria só de entender como é que é esse cenário no todo. Porque, ao mesmo tempo,
que se fala, o senhor discute a questão do congelamento do duodécimo, ou do congelamento temporário do duodécimo, há uma série de concessões sendo feitas, como é o caso do RGA para o Ministério Público e para o próprio Judiciário. Como se fosse uma gordurinha que a Assembleia teria para queimar. Mas isso daí vem aumentando a cada ano. E a ideia do governo é botar um estanque nisso. Agora, presidente... Para que não se aumente a cada ano, entendeu? Porque cada ano você vem criando novos cargos, criando novas... E isso daí seja paralisado por 10 anos. Agora, presidente, o fato da Assembleia devolver, por exemplo, 80 milhões para o governo, para que seja revertido em infraestrutura ou no que a Assembleia achar melhor, não abre essa brecha justamente para que o arroxo na Casa de Lei seja maior que outros poderes? Abre. Já que lá sobra dinheiro, teoricamente, né? Abre, verdade. Mas é o seguinte, nós estamos fazendo o correto. Então, o que acontece? Nesse momento, como pelo projeto do governo, 2017 vai ser o ano de balizamento para os próximos 10 anos, digamos assim, então, evidentemente, para quem apertar mais o cerco, vai ter mais problema. Essa é a discussão que eu estou nela, porque nós estamos apertando lá dentro da Assembleia, nós vamos fazer devoluções, mas não quer dizer que nós temos condições de ficar com essa estrutura por 10 anos, entendeu? Então, isso é um ponto que nós estamos discutindo. Mas realmente abre. Agora, a situação da Assembleia ela é diferente da situação do Tribunal de Justiça, que ele tem vários comarcos, vocês entendem isso. O Ministério Público, que tem que estar em todos os municípios. A Assembleia tem essa condições de fazer? Tem, mas não pode ser feito um balizamento para todos os poderes. Até porque a Assembleia precisa se modernizar e se ajustar aos novos tempos, né? Por exemplo, a Assembleia teve necessidade recentemente, na gestão inclusive do deputado Guilherme Maluf, que foi uma gestão elogiada pelo doutor Mauro Curvo aqui na Capital FM, né? A Assembleia ainda assim teve que contratar algumas assessorias de fora para a questão da CPI. Quer dizer, a Assembleia pode ter a necessidade de fazer concurso para ter os mais renomados, os melhores de Mato Grosso, em todas as áreas dentro do Poder Legislativo, como acontece na Câmara dos Deputados, como acontece no Senado, a fim de que ela vá lá buscar nos seus próprios quadros para se assessorar. Eu sou meio cético em relação a isso, Antero, em relação ao concurso. Eu acho que a Assembleia tem necessidade, sim, esporadicamente, como teve, por exemplo, nas CPIs, de contratar uma assessoria externa. Abrir concurso hoje, eu acho que não seria o caminho, mas também não podemos fechar a porta, porque eventualmente a Assembleia precisa dessas contratações, como precisou para a CPI da sonegação, a CPI das obras da Copa, precisou de contratar uma assessoria especial. E isso eu acho que tem que ficar aberto para o poder, essas contratações. Presidente, com relação à declaração do Dr. Mauro Curvo, ele disse aqui que está celebrando uma parceria com a Assembleia, que foi inclusive saudado pela imprensa, todos nós tivemos oportunidade de elogiar aqui. Ele fez inclusive assim um elogio muito grande à mesa anterior da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, presidida pelo deputado Guilherme Maluf, com o Nininho e com o senhor na vice-presidência, e que ele está firmando novas parcerias com o Poder Legislativo de Mato Grosso. Quais são essas parcerias? Já que são duas instituições importantes de controle, tanto a Assembleia quanto o Ministério Público. Bom, nós estamos fazendo, um dos trabalhos que nós estamos fazendo, envolve só os dois poderes, que é a questão da licitação compartilhada. Nós vamos fazer licitações compartilhadas. Por exemplo, ele pode aproveitar a nossa licitação e nós podemos aproveitar a dele. Então ele vai e para isso ele acompanha toda a nossa licitação, fica em aberto, tem um membro dele fazendo parte da comissão e também nós estaremos lá. Então isso o que nós estamos buscando? Primeiro é a eficiência, baixar o custo, porque com isso aí você tendo mais uma compra maior. Por exemplo, você vai comprar produto de limpeza, você compra para a Assembleia e para o Ministério Público, então você tem uma compra muito maior. Coletiva. E uma compra, e isso daí você Imagina pode... isso há 20 Aliás, anos atrás. a cabeça do Mauro Curvo nesse ponto é fantástica, né? Ele está defendendo isso na área de saúde também, né, presidente? E aí, com uma proposta dele, que ele levou para a Assembleia Legislativa, e nós estamos trabalhando na Assembleia, porque nós vamos ter que transformar em lei,
que nós vamos levar para os municípios, isso daí. E a ideia é Da criar saúde, uma né, comissão de presidente? licitação única, alguma coisa Não, assim? a ideia primeiro não é. Primeiro é o seguinte, você tem que ter recurso para isso. Primeiro você tem que legalizar, porque não adianta você fazer uma compra para todos os municípios e depois não pagar. Aí você começa a ter o descrédito e cair na... Ele quer ganhar em economia de escala, né, presidente? Economia de escala, né? é economia de escala. O que acontece hoje com os medicamentos? Você compra de distribuidoras. As distribuidoras são poucas e são controlados os preços. Os preços são praticamente tabelados. Então, a licitação ela é um mero papel de você fazer ali para dizer que está fazendo uma licitação para comprar medicamento, mas os preços são praticamente tabelados. Aliás, uma sugestão de executivo que teve aí o Dr. Mauro Curvo. E aí nós vamos fazer essa compra em escala e direto das fábricas. Essa experiência ela não é nova e também não é ideia assim do Mauro Curvo. A ideia foi dele de implantar, mas ele viu essa ideia através dos promotores. Sim. Que mostrou para ele que lá no Paraná já funcionava. Então foi uma equipe daqui, o Mauro tem essa cabeça aberta para isso, esse é um aspecto que a gente tem que elogiar, porque a gente sempre critica que o Ministério Público tem a cabeça fechada e só pensa em entrar com o processo. Não, e eu acho que essa atuação do Ministério Público é fantástica. Primeiro que ele tirou essa coisa assim de perseguição com relação à Assembleia. Ao invés de eu quero ter a Assembleia como parceira. Eu acho que a ideia dele foi fantástica. A ideia dele está sendo em buscar soluções e não só em buscar punições, né? E é um assunto que pode expandir para outras áreas também. Então o que está acontecendo? Essa proposta dele, nós fomos lá, vimos realmente, teve casos de medicamento lá que a economia foi de 70%, passaram a comprar por 30% do valor que era comprado, e a economia em geral foi em torno de 50% em todas as compras dos medicamentos, porque passaram a comprar direto da fábrica. E se for expandido isso para a educação, por exemplo, para outros setores que não só somente... Então, é uma ideia que nós estamos criando aqui, evidentemente. E que aí vai fortalecer os municípios também, né, deputado? Sim, fortalece o município, ajuda a saúde está... O maior gargalo hoje do governo e do estado de Mato Grosso é a saúde pública. E com esse vai ser um passo que nós vamos dar para ajudar a melhorar a eficiência e melhorar o atendimento da saúde pública. Presidente, tem um detalhe que é importante também que eu gostaria que o senhor citasse. Nós não vamos pedir o comercial, não, vamos tocar direto, porque assim a gente aproveita melhor o tempo, são 7h56 em Cuiabá, e vamos tocar num assunto que é muito relevante, eu não sei se é essa a pergunta do Paulo, com relação ao VLT. Sim. A questão do VLT, presidente, pegou mal essa situação do Wilson. Eu vou lá para a Assembleia para não sei o que, aprovar a questão do VLT. Vai mudar o relatório? Não vai mudar? Que conversa fiada é essa? Quer dizer, o que era ilegal no governo Silval até anteontem, agora vai ficar legal? Como é que vai ser isso? Não, Antero, são duas coisas diferentes. A ilegalidade, ninguém pode passar por cima dela. A CPI identificou algumas ilegalidades. Evidentemente que isso daí não pode se mudar. Ninguém é louco de pedir para mudar isso. Ainda mais hoje que tudo que você faz lá tem 10, 20 que tem cópia disso. Então ninguém não vai mudar esse relatório. Esse relatório, em relação a isso, não vai ser mudado. A CPI identificou que houve, sim, alguns planilha dupla, houve alguma coisa assim. Isso é essa essência que teve de desvio, isso aí vai ficar. Agora, a questão da filosofia da continuidade do VLT. Nós precisamos continuar o VLT ou não? Precisamos. Já está entendido. Que tem a recomendação de não fazer, é isso? Especialmente de não trabalhar com esse consórcio CR Almeida. Então, a discussão é o seguinte. O consórcio, inclusive eu adverti o Wilson, você toma cuidado, o caminho é esse, mas tome cuidado. Porque esse consórcio daí é o mesmo que estava mentindo junto com o Silval. Já trouxe muitos problemas para o governo. Mas também temos que entender, por outro lado, o seguinte. Se ele judicializar essa questão aí, e se continuar na justiça, quando será que essa obra vai sair, Antero? A gente não sabe, a questão da justiça aí vai 3, 5 anos. Se judicializar é um problema, porque aí não tem prazo. Então, não tem prazo. Perde, eu não sei se perde. Aí não tem prazo. Patrimônio, Antero. Não, eu sei, mas imagina, 700 milhões em trem parado ali,
sem manutenção, onde vai tirar esse crédito? Mas vai ter muita perca, muitas obras que está sendo feitas aí vai acabar tendo que ser refazer totalmente. Resumindo, o custo vai ser muito maior. Mas esse que é o detalhe, tá, Botelho, porque a ilegalidade maior aí nesse relatório da CPI é justamente o consórcio. Quer dizer, vamos continuar com um consórcio que vinha dando problema, não é? E aí tem esse alerta que está fazendo aí, e a pergunta seria, não seria mais fácil recomeçar, zerar o processo? Seria se a empresa não recorresse, se combinar com os justos. Paulo, né? Essa questão está judicializada. Então, para resolver e tocar essa obra, tem que fazer, ou faz um acordo com o próprio consórcio. Agora, evidentemente, que se amanhã ou depois, ou através desse relatório, que vai para o Ministério Público, vai não sei para onde, identificou que a empresa cometeu algum desvio, ele vai ter que devolver. Não está acontecendo isso com a Odebrecht. A Odebrecht parou alguma obra dela? Não parou. Eles deram continuidade nas obras. Por quê? O que o Ministério Público está fazendo? Inclusive foi recomendação lá do juiz Sérgio Moro. Faça um acordo de leniência para não parar as obras. A Odebrecht teve que devolver. Teve que devolver, mas continuou. Alguns bilhões, mas continuou. Mas continuou. O problema é que esse consórcio não aceita devolver. Mas não aceita agora, porque não foi provado nada. Se amanhã ou depois for provado, ou se tiver uma delação aí que coloca ele no meio, ele vai ter que devolver. Sintetizando, o senhor está dizendo assim, que aquelas ilicitudes eventualmente vão ser mantidas, apontadas pelo relatório, vão ser encaminhadas ao Ministério Público, a empresa vai responder por ela, independentemente de seguir ou não. Independentemente segue o acordo. Eu acho que é um bom raciocínio. É um bom raciocínio, mas se constatar lá, o Ministério Público constatar lá uma ilegalidade... Não, mas se constatar lá, eles são punidos pela Justiça. São punidos pela Justiça, mas a obra... correto, está punido pela Justiça, mas está praticando, continuando com a obra aqui no Estado do Mato Grosso. Mas a obra não significa que vai continuar com o ilícito. A obra daqui para frente vai ser fiscalizada. Daqui para frente. Então, essa é a que nós estamos fazendo. Agora eu vou chamar a comissão, inclusive agora já marquei com os caras, estou saindo daqui dessa reunião para encontrar com ele, e nós vamos marcar para colocar, para que eles devolvam o relatório para ser votado para a presidência, para me colocar em votação. E nós vamos votar sim. Se colocar hoje e a tendência é aprovar o relatório. A tendência é aprovar o relatório. Sim, normalmente aprova, né? Porque maioria é muito difícil não aprovar um relatório feito. Já foi. Aí o que pode paralisar a obra não é mais o Poder Legislativo. O Poder Legislativo contribuiu para acelerar a obra. Isso. Aí, se o Ministério Público quiser paralisar a obra, problema é do Ministério Público. Porque o Ministério Público Estadual ou Federal, diante dessa constatação de irregularidade de uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes judiciais e uma recomendação de relatório ao Ministério Público, ele pode querer paralisar a obra. Mas, deputado Botelho, você quer uma pergunta ainda, Laís? Eu quero, mas é para mudar de assunto. Você vai continuar com o Não, eu quero pensei que ia encerrar aqui. Não, deixa eu perguntar para o presidente. Presidente, não pode sair daqui sem essa pergunta. Acho que a grande polêmica aí do fim de semana foi a homenagem proposta por Valdir Barranco ao Lula de ser receber o título de cidadão mato-grossense. Como o senhor analisa essa situação, já que é um homem que responde aí para vários processos, está claro que vai ser condenado, tudo bem que foi um presidente que contribuiu com muita coisa, mas depois que ele deixou a gestão, demonstrou aí que fez abusos e mais abusos. O olho do furacão, né? O Lula. Como que vê isso? O que eu posso dizer para você e para a população em geral é o seguinte: o deputado ele tem a prerrogativa de fazer algumas proposituras. E é normal na casa que cada um vote por cortesia, apoiando a indicação do deputado. E a gente interfere nesse processo quando há algum caso gritante. Por exemplo, está dando para um traficante aqui, nós sabemos que é isso, nós não vamos deixar. Ou alguém que já está condenado. E assim, o Lula foi presidente do Brasil, teve os seus trabalho prestado, e é por ele trabalho prestado que ele está dando esse título de cidadão mato-grossense, especialmente no que ele fez para o Mato Grosso. Então não tem assim nada que nós possamos, uns são contra, outros a favor, mas faz parte da democracia. E eu, enquanto presidente, não tenho como interferir. Mas isso já foi votado, presidente? Já foi votado. E foi aprovado? Foi aprovado. Por unanimidade? Por unanimidade. Só falta só receber o título. Que beleza. Então, parabéns ao PSDB de Mato Grosso. Em que situação poderia ser vetado? Em que situação seria vetado?
Não, uma Nome, situação, questão. por exemplo, se fosse alguém condenado, ó, esse aqui está condenado, tal, nós não podemos fazer isso porque vai denegrir. Mas primeiro, o Lula não está condenado, né? Eu não estou defendendo o Lula, que eu saio daqui, tem gente que já ligou para mim, pô, eu votava no você, não vou mais votar, porque você deu título para Lula. Pô, primeiro não foi eu que dei o título para Lula. Foi o Valdir Barranco, né? Foi o Valdir Barranco, eu só coloquei em Se foi votação. unânime, todo mundo deu. Se foi Todo unânime, mundo lá votou, né? Aliás, o primeiro, único que não votou foi o senhor, né? Porque o presidente não O vota, único né? que não votou fui eu. O presidente só se empatar. Mas assim, não tem como a gente fazer e interferir Não, no trabalho será? do deputado. Entrevista? Sim. Gente, rápido demais. Porque são Não, mas Então me dá 30 segundos. Então tá. É porque eu fiz duas perguntas 15 e nenhuma segundos, delas Mauro. eu consegui resposta. A primeira, os termos do acordo da PEC dos poderes. O que é que se quer reduzir? 10%, 15%? Como é que é isso? Não quer reduzir. Não, quer reduzir- congelar. Congelar, isso. Certo. Congelar. o que tem né? hoje. Em que termos, né? É viável? Vai acontecer? Não, a discussão está em andamento, deve acontecer a PEC, mas deve acontecer nós vamos fazer um projeto de acordo com todos os poderes. Eu quero saber o seguinte, congela também a remuneração dos parlamentares e também a remuneração Dos servidores. dos juízes, dos desembargadores desembargadores e e dos dos servidores. membros do Ministério Público. Porque assim, não, vai congelar do Ministério dos servidores, beleza. Quero saber se os membros do Ministério Público concordam, o desembargador concorda em congelar o dele também. Mas não congela, Antero, porque eles são vinculados ao STF. Se aumentar lá, aumenta todos. Isso é feito cascata. Então, quer dizer, do servidor público congela, mas deles não congela. Se Não. estabelecer que o recurso Se estabelecer tem que um vai limite congelar, pro eles têm recurso, autonomia. você não tem de onde tirar. Não, mas o que a Laís está falando faz Negativo, sentido. né? tá Não, faz atrelado sentido, lá em cima. autoriza, Tribunal mas Federal. realiza como? Então, esse é um problema que precisa o presidente aí nos dar luz. E a outra questão é que... Isso aí vai ser uma caixa de marimbom, né, presidente? Por isso que eu estou falando, essa é uma discussão que tem que envolver todos, e nós estamos nessa discussão. Eu Nós quero ainda não Mauro. estamos, eu não tenho um projeto pronto, Mauro, para te falar hoje. É esse que vai ser, nós estamos discutindo com os poderes, nós vamos fechar isso com o executivo, no entendimento, o governador mesmo quer que seja feito o entendimento com todos os poderes. Então eu já sem estou isso, fazendo essa não conversa. vai a PEC do teto de gastos. Vai Sim. discutir isso só E depois sem a que PEC do acertar. teto dos gastos, o Estado também não acessa recursos da União, não é isso? A PEC precisa ter, essa PEC precisa ter, a questão da Previdência precisa ter, a questão do teto dos gastos do Executivo também tem que ter. Tudo não vai ter que ser discutido. O governo, na verdade, está atrasado com esses projetos. Já era para ter mandado, para nós Agora, já estávamos discutindo mesmo. Presidente, o senhor tocou num ponto aí, a gente quer encerrar a entrevista, mas é que os assuntos assunto demais que aqui estão pra falar lá, com ele, né? que estão lá no Poder Legislativo são muito importantes. A questão da Previdência Social. Não era justo, eu não vou dizer a CPI, mas pelo menos o servidor saber como é que está a situação da Previdência. Inclusive a Assembleia saber, para poder saber se vale a pena autorizar de 11 para 14, ou se precisa autorizar de 11 para 15, ou se não precisa autorizar de 11 para nada, porque a Previdência está saudável. Quer dizer, não tinha que ter uma radiografia, uma fotografia Uma da CPI. Previdência. Um diagnóstico mais transparente Que não dessa fosse a situação. CPI, mas que fosse um Porque a diagnóstico. Assembleia, na verdade, ela pode ter todos os acessos a todos os dados, mesmo sem ter CPI. Pode, O exatamente. deputado pode requerer, qualquer deputado pode requerer todas as informações, pode fazer uma investigação paralela, pode fazer o que ele quiser. Porque o servidor vai ficar desconfortável. Ele vai falar assim, peraí, vai aumentar, vai, mas eu quero saber a minha realidade. Como é que é a minha realidade aqui? Vai aumentar para mim de 11 para 14? Vai. Tudo bem. Se for preciso, o próprio servidor vai concordar. Qual é a dificuldade, deputado, de se discutir a Previdência Não, antes de projeto do governo? Não, eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu acho até que nós temos que abrir mesmo todos esses dados. Na posição de governo, o governo que estaria emperrando isso Não, aí. o governo a bancada do governo que não quer, né? Sob a orientação do governo, evidente, né? Nenhum governo quer CPI, vamos ser sinceros. Né? O problema é que a CPI, ela pode esbarrar em alguma coisa, atrapalha o andamento de alguns projetos, e politiza muito um assunto que já é polêmico. Um assunto por si só, de você aumentar o gasto, já é polêmico. Agora você pensa uma CPI acusando, não depositou dinheiro, não fez isso, não. Ora, você cria um outro problema e aí enrola Mas tudo e tem não sai isso, nada. deputado. Agora, a Tem Previdência... não recolhimento de
da parte Do governo? Para a Previdência? Não sei te falar. Eu vi um auditor do Tribunal de Contas que soltou uma nota dizendo que o governo não estava depositando a parte patronal tal, e por isso que estava nesse rombo. Qual governo? Esse governo? Pelo menos foi o que eu vi. Agora, isso eu não sei se isso é fato ou não, mas nós vamos abrir esses dados todos, evidentemente, o governo mandando para a da Providência. Nós vamos criar uma comissão lá, e essa comissão vai ter autonomia para, inclusive vai ser uma comissão especial. Essa comissão, ela tem autonomia para abrir todos os dados da Previdência. Deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia. Uma pena que o tempo acabou, porque o senhor tem assunto demais, importante demais, aqui para Mato Grosso. Depois dos feriados ele volta. Depois dos feriados o senhor volta. Depois que os projetos chegarem na casa, né? Aí o senhor volta falando sobre os projetos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um abraço a todos. Tá bom. Conversamos aqui com o presidente Eduardo Botelho, presidente do Poder Legislativo de Mato Grosso.